Olha, eu falei que o Lewandowski deu uma bomba atômica nas mãos do Lula e o Lula já começou a explodir essa bomba. O Lula já divulgou, saiu na Veja, a matéria de ontem, eu vou mostrar aqui, as provas que provam que o senhor Sérgio Moro e o senhor Dallagnol estavam em conluio e cometeram crimes contra o Lula. As provas estão todas aí. Só que olha só, o Lula só teve acesso a 10% das conversas da Vaza Jato. Ele já entrou com um pedido no STF para que o Lewandowski dê acesso a ele, ao resto das mensagens, porque olha só, a decisão do Lewandowski foi clara, dizendo que o Lula tem que ter acesso a tudo, mas a Polícia Federal não entregou os outros 90%. Se com 10% o Lula já conseguiu provas suficientes, que eu já vou mostrar, de que o Moro e o Dallagnol cometeram vários crimes inclusive contra ele, imagina quando ele tiver acesso a todo o resto. E o Dallagnol tá desesperado, entrou no STF pedindo para que o Lewandowski tire do Lula o acesso a essas mensagens. Não vai adiantar nada. E nesse mesmo dia teve uma confusão, foi ontem essa confusão, porque logo depois do Dallagnol entrar com esse pedido, o Lewandowski colocou sigilo nessas mensagens. Só que esse sigilo foi um pedido da defesa do Lula. Por que a defesa do Lula pediu sigilo nessas mensagens? Porque a defesa do Lula vai começar a anexar essas mensagens no processo e talvez em outros processos. E aí essas mensagens serão usadas como provas contra Moro e Dallagnol. E o Lewandowski acatou o pedido da defesa do Lula, quer dizer, mais uma vitória do Lula. A coisa tá ficando bem difícil pro Moro e pro Dallagnol. Já já o Dallagnol também foge para os Estados Unidos. O Moro já fugiu. Vamos ver o Dallagnol. Eu vou aqui dar todos os detalhes, mas antes, um segundo. Se você é Lula livre, ó, Lula aqui, ó, se inscreve no canal e curte o vídeo. É um segundo, é de graça. Aqui no canal eu fiz mais de 70 vídeos sobre a Vaza Jato. Cada Vaza Jato que saía tinha um vídeo aqui explicando tudo, conectando com outra Vaza Jato. Tem uma playlist chamada Vaza Jato. Aqui a gente lutou por Lula livre, a gente mostrou os crimes do Moro muito antes da Vaza Jato. A gente já sabia aqui no Plantão Brasil que o Lula era inocente. E se você também sabia, se inscreve no canal, curte o vídeo. É um segundo se inscrever, é de graça. E você ajuda a fortalecer a esquerda para a gente chegar forte em 2022. A gente tem que chegar com muita força em 2022 para que a esquerda eleja uma maioria. Então se inscreve no canal. E a gente também faz ações. Hoje rodou nosso carro de som no Rio de Janeiro. Rodou em Madureira, rodou naquela área do Rio de Janeiro. E eu vou mostrar aqui o vídeo. No final desse vídeo eu vou mostrar trechos do vídeo e vou mostrar também no meu Twitter. E amanhã estará em Belo Horizonte e em mais outra capital. Que a gente ainda está fechando. Hoje a gente está fechando tudo para amanhã. E amanhã estará em Belo Horizonte, em Carreata. Por 4 horas lá em Belo Horizonte vai rodar o carro de som. E quem quiser ajudar as ações do canal para desmascarar o governo Bolsonaro, é um carro de som que desmascara o governo Bolsonaro, faz as críticas necessárias e que mostra para a população, principalmente em fila de banco, tudo, para a população mais despolitizada, quem é o responsável pela situação catastrófica do país. E é o Bolsonaro. Se você sabe que é o Bolsonaro, se inscreve no canal e embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Ou no primeiro comentário tem um Pix, PicPay, Apoie-se, conta bancária para quem quiser ajudar as ações do canal. Mas se inscreve. Agora vamos começar a mostrar aqui parte das provas que a Veja mostrou ontem. Isso é uma conversa do Moro com o Deltan Dallagnol. Você pode ler aqui. O Moro pede para o Deltan Dallagnol, pelo Telegram, eu preciso que você se manifeste no processo tal. O Dallagnol fala, ok, providenciaremos. Está sendo protocolado. Ele fala, providenciaremos, e aí depois de 40 minutos ele diz, está sendo protocolado. Quer dizer, você tem o juiz falando com uma das partes, no caso com a acusação, que é a procuradoria, dizendo, se manifesta no processo tal. Isso não pode ocorrer. Imagina se está num processo contra alguém, vai bater o seu carro, alguém bateu no seu carro, tá lá, e você entra na justiça, tá o processo. Você, o cara que bateu no seu carro, a culpa é dele. E tem o juiz. Você ia gostar de ver o juiz instruindo o outro advogado, dizendo, você manifesta, você vai perder prazo, manifesta aí no processo. Você ia gostar? Você ia falar, peraí, esse cara já ganhou o processo de mim, não tem nem o que fazer, é isso. O Sérgio Moro estava aí, eles aí estão cometendo um crime, o juiz não pode ficar instruindo a procuradoria. Tem uma conversa muito grande que saiu na Veja, que não dá para mostrar aqui, porque é muito grande, do Moro com o Dallagnol, em que o Moro pergunta, o que temos contra o Lula? Qual vai ser a estratégia contra o Lula? Isso foi 6 meses antes do Dallagnol apresentar aquela denúncia, aquele PowerPoint ridículo que vai entrar para a história e estará nos livros de história num capítulo chamado Golpe. Golpe de 2016, começou ali e culminou com a prisão sem provas do Lula e aí veio o Bolsonaro e a gente já sabe o que aconteceu. Pois bem, o
6 meses antes, o Moro pergunta o que temos contra o Lula. Quer dizer, o juiz está perguntando para o acusador, para uma das partes, o que você tem contra a outra parte aí. Imagina se o juiz fala com a outra parte num processo seu, falando, ó, tem o que contra você? Você nem ia ficar assim, opa, peraí. O juiz está perguntando para o outro advogado o que ele tem contra mim, quer dizer, o juiz já está do outro lado tanto assim, e aí o Dallagnol fala que ele queria fazer a Lava Jato ser uma continuação do Mensalão, que assim, ó, o Zé Dirceu foi preso e saiu do Ministério da Casa Civil, mas o esquema continuou via Petrobras. Essa era a intenção do Dallagnol 6 meses antes dele apresentar a denúncia contra o Lula. Ele não falou isso na denúncia porque ele não tinha prova nenhuma disso. Essa era a peça que o Dallagnol queria montar. Ele fala, ó, sem o Zé Dirceu, isso indica que tinha alguém superior a ele no esquema de desvio de dinheiro e tudo mais. A gente vai ligar com a Petrobras aqui, ali, aí tem o triplex, tem o sítio, não sei o quê. Quer dizer, o Dallagnol explicava para o Sérgio Moro qual ia ser a estratégia dele. Para quê? Para o juiz aprovar, tá bom, essa estratégia tá legal, essa dá para eu condenar sem prova. Ou se a estratégia fosse muito ruim, não, essa não dá, essa aqui é muito na cara dura, o Dallagnol. Se bem que com o Moro, o Dallagnol foi mesmo na cara dura. O Lula foi preso pela reforma de um triplex que o Lula nunca teve a chave, que o Lula nunca dormiu lá, que o Lula não comprou, ele foi preso por conta disso. Uma reforma que não aconteceu com notas frias, notas inclusive, uma das empresas que deu a nota do elevador, que o Sérgio Moro falou que custou 400 mil reais, a empresa é de uma das fundadoras do PSDB do Paraná. Olha só que coisa, mas que coincidência. E a empresa que forneceu o elevador que não foi instalado no triplex do Lula é uma empresa justo de Curitiba, onde fica a Lava Jato, sendo que o apartamento é no Guarujá, que é próximo de São Paulo, mas não, compraram lá de Curitiba, e não instalaram o elevador. Inclusive, quando o MTST invadiu lá o triplex depois da prisão do Lula, ficou provado que não houve reforma nenhuma. Aí é que tá, e o Lula foi preso por isso. Ó, tem mais provas aqui da Veja. Essa aqui, você lê aí, esse é o senhor Deltan Dallagnol, ou seja, o acusador, a parte acusadora, dizendo para o juiz, olha, no depoimento do Léo Pinheiro, é melhor que você limite o depoimento dele, ó, você pode ler aí, pausa aí para ler, e agora eu vou ler aqui, porque, olha, é incrível. Talvez seja o caso de impedir o Léo Pinheiro de depor sobre fatos alheios ao seu caso, no interrogatório, orientando ele a procurar o Ministério Público Federal caso queira relatar fatos estranhos ao processo. O que o Dallagnol quer com isso? Ele queria que o Léo Pinheiro é o dono da OAS, aquele que delatou o Lula sem provas. A única prova que ele tinha eram 2 tickets de pedágio, que não provam nada. Não prova nem que o Lula estava no carro, mas se tivesse também... o Lula visitou o apartamento, daí, visitar não é comprar. E mesmo se tivesse comprado, não é propina. Pois bem, ele queria que o Léo Pinheiro não falasse mais nada alheio ao processo e que o Sérgio Moro não deixasse no depoimento que o Léo Pinheiro tentasse trocar de assunto. Ó, você vai falar só sobre o processo. Por quê? Para que ele fosse mais coagido a delatar o Lula, para que ele falasse só sobre os assuntos ali, porque o Deltan Dallagnol estava com medo que ele soltasse alguma coisa para depois tentar na segunda, terceira instância, em outras instâncias, uma redução de pena, porque ele já tinha visto o Léo Pinheiro, e o Léo Pinheiro inocentou o Lula diversas vezes. Ele tinha visto que a delação premiada dele via Ministério Público Federal de Curitiba, ou seja, via Lava Jato de Curitiba, não ia rolar se ele não delatasse o Lula, só com o Lula. E aí, o que o Deltan tinha medo? Não, ele vai começar a falar um monte de coisa no depoimento para você, Moro, coisa que você nem tá perguntando, para quando ele vai ser condenado, quando for para segunda instância, terceira, qualquer outra instância, ele fala o quê? Mas eu delatei lá na primeira instância, eles é que não quiseram fechar a delação premiada, diminui a minha pena. E aí o Léo Pinheiro teria uma diminuição de pena sem delatar o Lula. Esse era o plano do Deltan Dallagnol. Aí segue a mensagem do Dallagnol, e ele diz, estamos suspeitando de que ele poderá querer forçar uma colaboração sem acordo, ou seja, ele não ia fazer o acordo de delação premiada, mas ele ia colaborar, ou seja, falar alguma coisa que ele sabe sobre alguém. Ainda que fajuto ele falar, pode ser uma colaboração fajuta, ele vai falar alguma coisa que talvez nem seja verdade. E aí ele buscar diminuição da pena na cadeia recursal, ou seja, nas outras instâncias. Sugerimos que considere a possibilidade de não permitir relato para fora dos autos. Você tem uma das partes, no caso a parte acusadora, dando uma sugestão para o juiz de como conduzir um depoimento. Olha, qualquer pessoa que tem um diploma de direito e que ainda defende o Sérgio Moro, o cara é muito, ou a mulher, é muito mau caráter, é mau caratismo puro, é uma pessoa fascista.
Porque isso que está acontecendo, isso que está narrado aqui é uma prova cabal. Inclusive, eu estou surpreso porque que o Glenn Greenwald do Intercept não divulgou isso aqui. Eles divulgaram a Vaza Jato, 1 ano e meio eles tinham isso aqui e não divulgaram. Muito estranho. Aí o Moro fala assim, só sobre o objeto da acusação. Quer dizer, o Moro acata o pedido do Deltan Dallagnol. Esse aqui é uma outra do Deltan Dallagnol e do Moro conversando. Vamos ver se dá para ler aqui, ó. Se você conseguir, pausa aí para ler, eu vou ampliar um pouco aqui. Ou eu vou ler, é mais fácil eu ler. Eles falam, ó, estamos em prévia com suíços que nos ajudarão a dar menos para os americanos. Isso é o Dallagnol falando para o Sérgio Moro. Ou seja, estavam em conversas com o pessoal do Ministério Público da Suíça. Por quê? Porque o Ministério Público do Brasil estava trabalhando com os norte-americanos ilegalmente, secretamente, e trabalhando também com os suíços ilegalmente, secretamente. E aí, como algumas empresas ganham multa e tudo mais, algumas multas são pagas nos Estados Unidos e não no Brasil. Aí o Deltan Dallagnol estava traindo os americanos em conversas prévias com os suíços que iam ajudar o Dallagnol e a Lava Jato a dar menos dinheiro para os Estados Unidos para que as multas sejam pagas no Brasil. Ou seja, para que... Lembra daquele fundo da Lava Jato de 2,5 bilhões? Lembra do fundo que era dinheiro da Petrobras, que o Deltan Dallagnol quis roubar, e quem disse roubar não sou eu, foi o Gilmar Mendes, no Supremo Tribunal Federal, falou, o Deltan Dallagnol quis roubar 2,5 bilhões, o pessoal da Lava Jato. Então, imagina, ele queria turbinar esses fundos, não era só isso, tinha o da OAS, da Odebrecht, vários. Aí, para turbinar como? Vão dar menos para os americanos, estava atraindo os americanos, era isso que estava fazendo o Deltan Dallagnol. Aí, o Sérgio Moro fala, pode ser amanhã. Aí eles estão falando do Eduardo Cunha, ok? Aí o Deltan, mas amanhã não é a prisão do Cunha? Creio que a Polícia Federal está programando, queríamos falar sobre a apreensão dos celulares. Aí o Moro diz, parece que sim, que é amanhã a prisão do Cunha. Aí o Deltan fala, consideramos importante, teremos que pedir hoje. Quando um procurador quer pedir a apreensão do celular de alguém, o procurador vai nos autos, ele vai lá e fala, queremos a apreensão também dos celulares. Durante a prisão vamos fazer busca e apreensão e vão aprender isso e celulares. E aí o juiz, nos autos, tem que dizer sim ou não. É assim que funciona o processo legal no Brasil. O que não pode é isso aqui, ó. Ou ele fala, consideramos importante sobre os celulares, teríamos que pedir hoje. Aí o Sérgio Moro responde sobre os celulares, acho que não é uma boa, Aí o Deltan fala, gostaríamos de explicar razões, alguns outros assuntos, mas esse é o mais urgente. Aí o Moro fala, eu fico aqui até 12h30, depois só depois das 14, assim, se quiser conversar comigo. Ou seja, o Deltan não pediu nos autos, os celulares do Eduardo Cunha não foram pegos. Por quê, Thiago? Por que o Sérgio Moro não queria? Tinha muita coisa ali, sim. Tinha muita coisa que talvez viesse à tona em algum momento se ele pegasse os celulares do Cunha. Conversas do Cunha com Temer, tramando golpe e tudo mais. Só que o principal problema ali do celular do Cunha era o seguinte, o Eduardo Cunha tinha acabado de perder o foro privilegiado, ele estava na primeira instância na Lava Jato de Curitiba. Se eles aprendem o celular do Cunha, eles veem conversa do Cunha com o Temer, com centenas de deputados tramando golpe e cometendo crime, sabe o que acontece? O Eduardo Cunha ia sair das mãos do Sérgio Moro, ia sair da primeira instância. O processo dele é para a Procuradoria-Geral da República porque ele está falando com pessoas que têm foro privilegiado. Aí o Dallagnol e o Sérgio Moro não iam poder ficar nesse caso, porque se tem gente com foro privilegiado, sobe para a Procuradoria-Geral da República. E isso o Moro não queria, então não vamos pegar o celular dele, por 2 motivos. Um, a gente tem que segurar o processo com a gente, mesmo se a gente estiver fazendo vista grossas para dezenas de crimes cometidos que as provas estão ali, mas a gente tem que segurar o processo pra gente, isso é o mais importante. Olha só, é um crime ali de prevaricação, um possível crime de prevaricação. O segundo motivo bom é que aí não fica provado, não tem como alguém provar algum dia por essas mensagens, o que tiver no celular do Cunha, mensagens, documentos, áudios e tudo mais, não tem como alguém provar que o golpe contra Dilma foi realmente armado, como é que foram as entranhas desse golpe, como é que foi bem armado. Não tem como provar até hoje, não vai dar, porque o Eduardo Cunha não teve os celulares apreendidos. Mais uma conversa de Moro e Dallagnol. Esse aqui foi quando? Em 29 de agosto, quando saiu uma notícia na Folha sobre as denúncias do Tacla Duran, que aqui o Plantão Brasil a gente é o único canal que fala dessas denúncias quase todas as vezes. Agora não vai dar tempo nesse vídeo, mas quem quiser comenta aí que eu falo sobre isso no próximo. Olha só a conversa aqui, ó, quem quiser pausa e lê, eu vou até ampliar um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Cadê aqui?
pausa e lê. Aí eu vou ler aqui. Eles estão falando de uma matéria da Folha, foi essa matéria. Aí o Deltan fala, não está repercutindo a matéria da Folha. Claro, só repercute, porque naquela época só repercutiu o que a Globo queria que repercutisse. E ela tem uma boa defesa de ter simplesmente, ela, a jornalista que fez a matéria, retratado o que ele disse e ouviu o outro lado e colocou a versão oposta. Fazer e perder é pior. Eu não sei do que o Deltan está falando, talvez processar a jornalista, alguma coisa assim. Se continuar assim, acho que é o caso de não fazer nada, até porque vai dar mais visibilidade. Aí o Moro responde, veja a ação penal do Lula, petição dele hoje requerendo oitiva do Tacla Duran, indeferido. O Lula pediu um depoimento do Tacla Duran na ação penal dele. E o Sérgio Moro mostra aqui que ele indeferiu o pedido do Lula, na mensagem aqui do Moro, aqui, ó. Ele impediu a mensagem do Lula porque ele estava bravinho porque saiu a denúncia do Tacla Duran na Folha. Olha só, aí o Moro, não vou deixar ele. Você tá vendo um juiz cometendo crimes para se safar de denúncias? Aí ele fala, até pode ter sido ação concertada entre jornalista picareta e advogado sem escrúpulos. Ele tá xingando o advogado do Lula e ele tá xingando a Mônica Bergamo da Folha, que foi quem publicou a matéria. Aí o Deltan diz, acho que ele aproveitou a oportunidade para continuar fazendo o que faz há um ano, tentar infernizar sua vida. E você certamente continuará fazendo o que faz há um ano. Respirar fundo. Esse é o Deltan Dallagnol aqui, na última mensagem, puxando, bem puxado, o saco do Moro. Se alguém der um chute no saco do Moro, quebra os dedinhos do senhor Deltan Dallagnol, que parece até apaixonado pelo Moro. E aqui tem uma outra do Moro instruindo o Deltan Dallagnol. Ele fala sobre o sistema do Odebrecht. Quem quiser pode ler aí, mas eu vou falando. Ele fala sobre o sistema do Odebrecht, que é o Drauzes e o WebMyDay. Ele até escreve errado. E ele fala, olha, para você usar as provas que podem estar nesse sistema, você vai ter que mandar para a polícia fazer perícia, blá, blá. O Deltan Dallagnol é procurador federal, procurador da República, do Ministério Público Federal. Ele sabe o que tem que fazer. Se ele não souber, é problema dele. O juiz fica instruindo, você tem que fazer isso, para eu poder usar essa prova no processo. Isso não existe. Não existe. Não, no caso, existe na Lava Jato. É isso, o Lula está detonando aos poucos essa bomba atômica e isso tudo que eu falei aqui já está anexado ao processo. Isso saiu de uma petição do Lula para o Lewandowski, pedindo acesso a mais coisas, dizendo, olha, com 10% das conversas temos isso, queremos mais, manda tudo. O delegado da Polícia Federal não enviou tudo. O Lewandowski, olha, eu tenho 99% de certeza que vai acatar o pedido do Lula e vai dar outro esporro no delegado da Polícia Federal e falar, mandem tudo. A última vez ele quase chamou o cara de louco, de burro, chamou o delegado de burro, falou, olha, a minha ordem foi clara, cristalina, direta e sem rodeios. Entregue os arquivos para o Lula. Não deixei margem à pergunta. Era só isso a ordem. Parece que o delegado não entende. Foi isso mais ou menos isso que o Lewandowski falou nos autos. Dessa vez vai ser a mesma coisa e ele vai ter que entregar mais. Olha só como o Lula está com a bomba atômica. Isso tudo pode ser usado como prova. Quando a gente falava das conversas da Vaza Jato lá no passado, não podia ser usado como prova. Não podia. Por quê? Eram conversas obtidas de maneira ilegal, não sei o quê, e essas conversas não eram validadas pela justiça. Mas agora, como a Polícia Federal pegou legalmente esses arquivos do hacker, já podem ser usadas como provas contra Moro e contra Deltan Dallagnol. A casa vai cair para Lava Jato e o Lula, a suspeição do Lula, o Lula agora pode fazer vários novos processos contra o Moro e o Dallagnol. A suspeição do Lula, que era a grande ficha que estava todo mundo apostando, e ainda é a forma mais rápida do Lula ter os seus direitos políticos devolvidos, é só um dos caminhos. Agora o Lula pode abrir vários processos de suspeição contra o Dallagnol, contra os outros procuradores, pode processar o Moro por mais vários outros motivos. Quer dizer, a coisa tá feia, muito feia para a Lava Jato. É isso, gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal e o vídeo aqui do carro de som que rodou hoje no Rio de Janeiro. Na verdade, enquanto eu gravo o vídeo, são 5 da tarde, tá rodando ainda o carro. Olha só. Mais de 50 países já estão vacinando sua população. O governo Bolsonaro não comprou nem seringas e nos deixou sem vacina. E tenta empurrar cloroquina para a população. O ministro da Saúde, Bolsonaro, diz que não pode fazer nada para ajudar Manaus. Então, para que serve esse governo? Para que serve esse governo? Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal e embaixo do vídeo seja membro. Falou!